Bom dia a todos, a graça e paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui em mais uma manhã. Queremos dizer que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E não é diferente nesta manhã. Nós estamos aqui para adorar, agradecer o nome do Senhor e agradecer a Ele por esta manhã. Eu vou orar, depois nós vamos dizer a lição. E o diácono Adeval vai louvar o hino do cantor cristão. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esta manhã. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, na tua presença santa, maravilhosa, poderosa, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis, aquele que tem o comando de tudo e de todas as coisas. Amém, Jesus. Nós estamos diante de ti, diante da tua presença santa e maravilhosa. Queremos te agradecer por essa escola bíblica dominical. Aleluia. Senhor, nós vamos aprender gente de oração, pessoas que oraram, foram de fé, que exercitaram a fé, que buscaram a tua presença, agradecer o teu nome e através das orações, Senhor, a história foi mudada. Aleluia. Então nós queremos colocar diante de ti, diante da tua presença santa, e dizer, Senhor, continua falando conosco através, Senhor, dos estudos, Amém. Dia após dia, na tua presença santa e maravilhosa. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, a tua graça e a tua fidelidade. Glória a Deus. No nome do teu Filho amado Jesus, nós te bendizemos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Amém. Graça o e nome paz. do Senhor, né? Vamos dar continuidade à lição 5, né? Que fala sobre Moisés intercede pelo povo de Deus. E essa responsabilidade também é por nós, né? Que nós somos o povo de Deus. E nós temos que interceder, cada um de nós, irmãos, como servo de Deus, temos que interceder pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Não somente por nossos irmãos, mas pelos ímpios também, para que Deus tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia de nós. E que esse é o nosso papel, é o nosso dever de orar um pelos outros. E vamos iniciar, né, essa escola bíblica dominical cantando o hino 188 do nosso cantor cristão. 188. A paz do Senhor para todos, né? E você pegue seu cantor em casa também e cante para o nosso Deus, né? Louve, né? Adore a Deus. Nesta manhã, creio que todos já oraram, graças a Deus, já falaram com Deus, já pediram a Deus a direção, para que Deus tome a direção de cada um de nós, né? Segure nossos braços, com os braços santos e poderosos do nosso Deus, para nos sustentar, né? E nos guiar durante este dia, amém? A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber, quem fatura para todos, se para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás, teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus.
a nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não virei os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso sonos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória A paz a Deus, do Senhor a todos. Louvado seja Hoje o nome do nosso Deus, né? houve um pequeno detalhe que eu esqueci de as notificações eu desligar. Então vai ter um barulhozinho das notificações, porque eu esqueci de desligar hoje, tá certo? Mas vamos para a nossa lição. A lição que fala que Moisés... Deixa eu ver aqui o texto. mas é o tema. Moisés intercede pelo povo de Deus. Você não vai ler? Então, Moisés intercede pelo seu povo, né? Moisés ora pelo povo de Deus. E nós vamos ver que no segundo ponto que nós deixamos para estudar essa semana, fala sobre o amor com Deus. Aí o texto que o diácono Adeval estava pronto para ler se encontra em Salmos 78, Salmo 78, do versículo 1 até o versículo 17. Mas nós não vamos ler todo, nós vamos ler até o versículo 6, 7, por aí assim. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido à palavra da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que nos transmitissem a seus filhos, a fim que a nova geração conhecesse filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. Então, nós vamos ver que quando Moisés desce do monte, Moisés fica duvidoso entre o amor dele e o amor para com aquela nação, para com aquele povo. Sabemos que não é diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas dizem que ama a Deus, mas quando vem as coisas secular, aí fica querendo o mundo. Mas Moisés ficou entre dois pensamentos. Os dois pensamentos de Moisés seriam amar a Deus e amar o seu povo, né? Que ele estava conduzindo o seu povo.
Mas o autor aqui, ele apresenta o seguinte, que o coração de Moisés pendulava entre dois amores fortemente para Deus e nos lembra o mandamento da lei no Novo Testamento, né? De Mateus. O que é que o Novo Testamento diz? Né? Se nós olharmos, aqui está falando sobre ensinar aos filhos a lei, ensinar o amor para com Deus. Então, eles tinham um compromisso de ensinar os filhos. E quando a geração dele fossem, os filhos já iam ensinar aos netos, aos filhos dos filhos. E assim sucessivamente, eles tinham um compromisso de ensinar a palavra de Deus. No Novo Testamento, continua a mesma organização, a hierarquia de ensinar a palavra de Deus. Só que é o seguinte, no lugar de colocar os 10 mandamentos todinho, o Senhor fez o seguinte, amarás ao Senhor teu Deus como a ti mesmo e ao teu próximo, né? Como a ti mesmo. Então, o entendimento era o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37 e 40. O Senhor está dizendo, ame primeiramente ao Senhor, em primeiro lugar. Depois que você amar o Senhor, é o novo mandamento que ele diz que dá, novo mandamento. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se resumiu em 2, amar a Deus. Como é que você vai amar a Deus, que você não vê, assim, diretamente, humanamente falando, só enxergamos espiritualmente falando, e no momento que Deus quer auto-revelar a sua presença, a sua glória sobre o lugar que nós estamos. Então, aqui a palavra está dizendo, se eu estou falando com vocês, que vocês têm que me amar, então nós temos que amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Então o povo tem trocado Deus por carro, tem trocado Deus por casa, tem trocado Deus por celular, né? Celular o mais moderno que tiver, o iPhone, sei lá o que. Em primeiro lugar tem sido outras coisas e tem deixado o primeiro lugar que é para Deus, tem deixado. Aí ele diz, como é que você pode amar o seu irmão que você vê? Se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como é que você vai amar o seu irmão que você não vê? Você tem que amar. É a palavra do Senhor nesta manhã. Você tem que amar. Então, como ele fala sobre o amor, então o amor, ele tem que estar acima de todas as coisas. Então, se eu tenho esse amor, eu acredito nesse amor, nessa graça de Deus que é sobre nós, então eu sei que esse amor tem para nós. O amor de Deus é incansável, ele nos alcança independente. Esse amor está pronto a todo momento para vir ao nosso encontro. Aí ele diz assim, se nós não amarmos a Deus com tudo o que nós temos, né? Tem gente que diz, eu amo a Deus, mas aqui ele não toca, ali ele não toca, ali ele não mexe, ali é assim. Não é assim. Nós temos que amar a Deus com tudo o que somos e o que temos. Amar o nosso irmão e o nosso próximo. Nos coloca entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. Vem, chega, vem. Ei. Amar a Deus. Então, quando a gente ama a Deus, então a gente sabe, ele sabe que é necessário que nós estamos colocando o nosso coração, né, na presença dele. Nós estamos colocando as nossas vidas diante dele. E sabemos que temos o coração diante dele. Então, se nós colocamos o coração diante do Senhor e nos aproximamos diante do nosso Deus, com certeza Deus está vendo os nossos esforços. Então, nós temos que orar, acreditar, com grande clamor, acreditando no que o Senhor vai fazer, no que o Senhor vai operar, como o Senhor vai trabalhar, como o Senhor vai realizar, com os seus feitos do Senhor na nossa vida. Então, se o nosso Deus estiver
em nosso coração, com certeza o nosso coração não vai estar vazio, ele vai estar completo. Então nós não vamos precisar de outras coisas, nós não vamos pensar em outras coisas, nós vamos dar prioridade ao Senhor e nós vamos ver o seguinte, que nós vamos ter facilidade para amar o nosso irmão, independente se o nosso irmão olha atravessado para nós, se o nosso irmão não olha muito para nós, não quer saber da gente, se ele critica, se ele fala, se ele comenta sobre as nossas vidas. Nós vivemos independente de tudo isso. Nós vivemos segundo a direção, a graça e a misericórdia de Deus. Então nós estamos na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, nós não estamos preocupados com o que os outros vão falar, nem o que os outros vão dizer, nem o que os outros vão comentar. Porque se fosse Moisés olhar o que o povo falava, Moisés não ia fazer o trabalho do Senhor. Moisés não ia conduzir o povo, ele ia estar preocupado com o que o povo estava falando só. Então ele ia perder muito tempo. Então, dentro do amor de Moisés, nós podemos ver três verdades. Três verdades que nós podemos ver no amor de Moisés. Essas três verdades são fundamentais sobre Deus, porque Moisés, na sua vida, testemunhava sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Então, primeira coisa que nós podemos ver, Deus escolheu um povo. Aqui fala sobre Israel, né? Lembra que Jacó era Jacó, depois quando ele luta com o anjo, o nome dele se torna Israel. Então, Deus escolheu a Israel. Deus fez uma escolha. Então, se Deus escolhe, ele é o dono de tudo. Então, foi ele que escolheu. Independente de mim e de você. Então, diz assim a palavra. O teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Então, Moisés não disse assim, eu que tirei o povo do Egito. Eu que fiz isso. Não. O teu povo, Deus, que tu tiraste da terra do Egito com forte e poderosa mão, fortaleza mão. Então foi Deus que resgatou o Israel dele, o povo que ele separou. Aí você assim, pastora, e essa guerra de Israel? E essa guerra? Porque Deus sempre teve um propósito com Israel. Então os problemas se levantam contra o povo de Deus. Então, é como o próprio povo de Israel diz, alguém especialista em armas, nós temos uma arma para atacar e ela é muito poderosa. Um míssil que a gente mandar, Israel e Estados Unidos são bons nisso, em armamento. Então, outra nação que vem contra eles diz, olha, nós temos condições de fazer, não venha não. Então, eles não mandaram. Então, depois, outro ponto que nós podemos ver, que é o segundo ponto de Moisés, apresentando para a gente, é a reputação divina entre os pagãos precisava ser preservada. Porque onde dizer os egípcios, com mão estendida os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Então, Moisés disse a Deus o seguinte, olha, Senhor, aí os egípcios faziam, aí o Deus do povo de Israel tirou eles daqui do Egito, quando chegou lá no deserto, quando chegou lá nos montes, matou tudinho. Lembre-se que a história é referente ao bezerro de ouro, quando eles fizeram o bezerro de ouro, aí Deus disse, eu vou destruir esse povo, eu vou matar esse povo. Então Moisés se coloca como intercessor entre o povo, entre Israel e Deus. Veja onde Moisés estava. Moisés estava como intercessor. Muitas vezes, meu Deus nos levanta como intercessor. A pessoa não gosta nem da gente. O povo estava corrompido, o povo estava no pecado, estava na desobediência. Mas tinha alguém. Mas tinha alguém que intercedia, tinha alguém que chamava. Tinha alguém que buscava a Deus, né? Clamava a Deus e intercedia. Então, essa pessoa que clamava a Deus, que intercedia, era Moisés. Moisés estava clamando, Moisés estava intercedendo. Olha o pacotinho de hoje. Pacotinho de hoje de vovó. Aí, ele intercedia.
Como ele intercedia a Deus, que estava buscando a Deus, aí as coisas vinham, as dificuldades vinham, porque o povo não ficava vigilante. Depois, ele coloca diante do Senhor e diz: olha, Senhor, as tuas promessas são divinas. Foi tu que prometeste. Não foi eu que prometi para o povo. Foi tu que prometeste. Tu fizeste uma promessa. E nessa promessa é tu que vai cumprir. Não sou eu que prometi para o povo. Foi o Senhor que prometeu. Então, suas promessas, elas são cumpridas. As suas promessas não ficam no meio do caminho, não. O Senhor não falha. Deus não falha, irmão. Quando Deus promete alguma coisa na nossa vida, Deus não falha, não. Então, nós temos que saber que Deus é Deus de amor e temos que manter essa confiança no Senhor. Continuar confiando no Senhor. Haja o que houver, nós temos que manter a nossa confiança no Senhor. Por quê? Porque quando Deus promete, se tiver erro, Deus tira o erro. Deus faz conserto. Deus conserta. O que está fora do lugar, Deus coloca no lugar. Então, na sua palavra, o Senhor quer pessoas sólidas, frutíferas. Então, Ele quer de mim e de você, que eu e você sejamos sólidos, sejamos frutíferos, que dê fruto. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, tá difícil de dar fruto, tá difícil de sair para o evangelismo, tá difícil da gente fazer a obra do Senhor. Mas nossos joelhos tocando no chão, Deus vai tocar nas vidas. Deus vai manter as casas guardadas, livre das pandemias, livre dessa enfermidade. Mas nós podemos orar em qualquer situação, em qualquer lugar. Nós já estudamos sobre isso. Então, Deus continua sendo o mesmo, mas nós temos que manter a nossa confiança nesta palavra. Nós temos que manter a nossa confiança e as nossas orações. Então é verdade, irmão, quem trabalha na nossa vida é Jesus. E Jesus é que tira o que não agrada a ele, não é outra pessoa não, é o Senhor. Então é o Senhor que vai tirando o que não agrada da nossa vida. Mas muitas vezes a gente diz: fulano precisa ser trabalhado. Ore por ele e o Espírito Santo, ele vai trabalhar. É o Espírito Santo que vai agir. Então, Deus trabalha através de quê? Das nossas orações. Lembra que Deus fez uma promessa. Primeira promessa foi quem? A Abraão. Qual foi a promessa a Abraão? Mandou Abraão olhar para as estrelas e disse: olha para as estrelas, Abraão. Olha para o céu. Tu pode contar as estrelas do céu? Não, Senhor. São muitas. Assim será a tua descendência. Deus estava falando da descendência de Abraão, a descendência na fé que somos nós hoje. Imagina no mundo quantos cristãos tem, no mundo todo. Quantos cristãos tem? A variedade de cristãos que existe, da quantidade e variedade, porque hoje todo mundo se diz cristão, mas que segue a palavra, irmãs. Temos que observar quem é que está seguindo a palavra de acordo com a vontade de Deus. Então, o que é que acontece? Nós vamos ver que... Para de falar. Nós vamos ver o seguinte, que Deus faz o que lhe apraz, é a vontade de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, se Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele tem o comando de tudo. Tem o comando de tudo, vai. Ele tem o controle de tudo. Então, se Ele tem o controle de tudo, nada foge do controle da mão de Deus. Nada foge. Então, o povo estava vivendo um momento de rebeldia, mas nem por isso Deus deixou de ser Deus, nem por isso Deus deixou de atuar, Deus deixou de fazer o que Ele ia fazer. Ele não deixou de fazer, não. Ele continuou sendo Deus. Então, nós podemos ver o seguinte: intercede com a verdade. É outro ponto que Moisés intercede com a verdade. Sabemos que no meio da mentira, Deus não habita. Então, quando Moisés intercedeu pelo povo,
ele estava buscando a Deus. Nós sabemos o seguinte, que Deus fez uma promessa a Abraão. Nessa promessa, que ele seria pai de multidões. Nós vimos que ele teve uma dificuldade com Sarai e com Sara, que Sara não podia gerar filhos. E a tendência do homem é o quê? Dar um jeitinho. Para Deus não existe jeitinho brasileiro. O brasileiro gosta muito de um jeitinho. Deus não gosta de jeitinho. Deus trabalha com tudo certo. Deus trabalha com a verdade. Foi o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, se a gente conhece a verdade, que nós estamos intercedendo, nós estamos colocando diante de Deus a nossa intercessão, como Moisés estava colocando de Deus, a sua intercessão, a sua oração diante de Deus. Então, o que é que vai acontecer? Deus vai agir, porque Ele conhece tudo. Não adianta esconder, irmão. Não adianta esconder os fatos da verdade. Não adianta. Deus vai apresentar a verdade sempre surge. Então, com certeza, você que está nos escutando nessa manhã, saiba de uma coisa: o povo tinha cometido um grande pecado. Um grande pecado. Porque se eles conheciam a Deus, saíram do Egito, vendo os sinais, os prodígios, milagres, vê Deus abrir o mar vermelho, vê Deus fazer coisa linda, e o povo vai e procura outro Deus. Manda Arão fazer outro Deus para eles. Que o Deus que Moisés tinha morrido no monte e que Deus tinha abandonado ele. Veja que como o diabo cega as pessoas. Veja o caminho da cegueira. Então, o que que acontece? O povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro, né? Muitas vezes, irmãos, a gente endeusa as coisas, endeusa as pessoas, endeusa a casa, endeusa o carro, endeusa muitas vezes a maneira de viver, né? Deus faz muita coisa, então a gente tem que saber uma coisa, a gente tem que saber que quem trabalha na nossa vida é Deus. E nós não podemos dar prioridade àquilo que não é de Deus. Eu vou passar para o diácono Adeval, pegar água. Aqui. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus, diácono. Nós estamos no segundo ponto, né, irmãos? Interceder com verdade. Interessante que Asaf, né, ele escreve no Salmo 78 sobre a história do povo de Deus, né? A providência divina, né? A providência divina na história do povo de Deus, na história do seu povo, no povo de Deus, né? Ele, quando inicia, ele diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às minhas palavras, prestai ouvido às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobrimos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Na verdade, irmãos, Deus tem feito muitas maravilhas, né? E Ele continua fazendo muitas maravilhas no meio do seu povo. Nós somos o povo de Deus, né? E temos que dar continuidade a esta obra, né? A obra do nosso Deus. Sabemos que Jesus veio, trouxe boas novas de salvação para nossas vidas. Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui. Por quê? Porque um dia nós paramos e ouvimos a sua palavra. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos escolheu para que possamos seguir a vontade dEle, dar ouvido à palavra dEle, né? E se damos ouvido à palavra de Deus e obedecemos, nós somos bem-aventurados. Nós somos abençoados por Deus. Por quê? Porque nós obedecemos a Deus. Vejamos como Moisés, ele foi um homem de Deus. A intimidade que Moisés tinha com Deus, a forma que ele falava com Deus, né?
E Deus se revelava para ele de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural na vida de Moisés. Era uma intimidade grande, porque Moisés obedecia a Deus. Moisés tinha o temor a Deus. Ele confiava no Deus que ele cria. Ele confiava no seu Deus e depositava toda a sua confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés. E o nosso Deus também, irmãos. Então nós hoje, no século 21, temos que obedecer a sua palavra. Temos que fazer a sua vontade e amar aquilo que Deus nos apresentou e nos escolheu para que possamos fazer. Por quê? Porque eu e você temos um compromisso com Deus. E esse compromisso é de fazer a vontade de Deus, né? De fazer a vontade de Deus. E com certeza a gente viu lá atrás, no início, que o povo estava desobediente a Deus. Olha o que Asaf diz aqui, ó, no versículo 7 e no versículo 8. No versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não hão de nascer, se levantasse e por sua vez o referissem aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos seus feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. No versículo 6, 7 e 8, né? E cuja o espírito não foi fiel a Deus. Voltando atrás, né? A gente vê quando Moisés estava descendo do monte, ele viu aquela zoada lá embaixo, e quando desceu ele viu o povo adorando outro Deus, irmão. Como é que pode, né? Hoje a gente vê o seguinte, essa pandemia que está acontecendo no mundo todo, e alguns países já estão se organizando, já estão vivendo quase a vida normal, não vou dizer totalmente normal, né? Como a Austrália. A Austrália praticamente está vivendo uma vida normal. Um país pequeno, mas é um país que tomou as providências logo cedo, né? E hoje está vivendo uma vida praticamente normal, né? Um número de mortes pouquíssimo. Então, o povo está vivendo nas ruas sem máscara, né? Andando, trabalhando, aos restaurantes, os hotéis, os parques, os shoppings. Os Estados Unidos, que morreu muita gente, hoje está vivendo uma vida 80% normal. E nós aqui no Brasil estamos pagando um preço muito alto. Por quê? Porque estamos muito desobedientes. A gente vê nas reportagens que eu não estou nem querendo mais ver, né? As pessoas fazendo baile punk nas ruas, porro bebendo nas ruas, nas esquinas de rua, bebendo sem máscara e tudo. Com certeza a doença vai prevalecer. Porque não estão obedecendo a Deus, estão sendo rebeldes, né? O governo recebe o dinheiro federal e não investe no Estado, e pega o dinheiro e desvia para outro canto, não investe na saúde. Como é que podemos estar bem? E depois joga a culpa para o povo. A gente vê muitas coisas erradas. Então, nós temos que obedecer a nosso Deus, fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. E o que é que está acontecendo? Muitos crentes desanimados, muitos crentes com medo de ir para a igreja, muitos crentes com medo de sair de casa, né? Que na verdade era para hoje nós estarmos corajosos, servindo ao nosso Deus com alegria, né? Indo à casa do Senhor com alegria. Eu estava dizendo para a pastora Jussônia, se o pastor Eloy tivesse vivo, ele não ia deixar de ir para a igreja, não. Mesmo com a idade dele muito avançada, né, com seus 90, hoje ele já está com seus 93, 92 anos de idade. E eu também faria o mesmo, irmão. Se eu tivesse com meus 70, 80 anos, eu estava indo para a igreja. Se era de eu morrer, eu morria fazendo a obra de Deus. Não era desobediência. Era avançando, né? Era trabalhando, né? Não ficar em casa com medo, encolhido, né? O importante é que a gente está fazendo a nossa parte. É se higienizando, é se usando máscara, é se cuidando. Chega na igreja, tem o álcool, a gente passa, né?
tenha máscara, o povo senta distante um do outro. Isso não vai pegar doença, irmãos, né? Então, o povo perdeu a coragem de ir para a igreja. A palavra é essa, perdeu a coragem de ir para a igreja. Não tem prazer mais de ir para a casa do Senhor. Isso é errado, meu irmão, né? A gente tem que ter o prazer de ir para a casa de Deus, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo pessoas conhecidas minhas, pessoas que me conhecem, que falam comigo: Adeval, eu não estou indo para a igreja, mas eu vou para isso. Eu estou errado. Vai para o shopping, vai para o banco, vai para um parque, vai para uma lotérica, vai para um supermercado. E por que não pode ir para a igreja? O que é que a igreja tem que não pode ir? Irmão, a gente tem que abrir nossos olhos espirituais, porque Satanás, ele é sagaz, ele é astuto, ele bota coisa na nossa mente para a gente não fazer a vontade de Deus, para a gente não ir caminhar para a casa do Senhor, irmãos. E sabe o que está acontecendo? O povo está perdendo força espiritual de caminhar para a casa de Deus. Não é verdade? O povo está perdendo as forças espirituais para caminhar para a casa de Deus. E a gente tem que ter esse prazer de ir para a casa do Senhor. A gente vê aqui no segundo ponto: Deus quer ouvir dos nossos lábios confissões verdadeiras e humildes, como confissão de Davi no Salmo 51:4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quantas vezes damos ao pecado o nome de fraqueza, erro e outros, e não encaramos como Deus o encara? Irmão, Deus, ele é fiel para conosco. Se você tem promessa com Deus, se você tem um compromisso com Deus, com certeza Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar. Alguns dias atrás, o pastor, meu concunhado, né? Esposo da irmã da pastora Gilsônia, ele tem problema de diabetes e tem outros problemas. O que acontece? Ele pegou Covid-19. Ele não estava saindo, ele estava em casa com sua esposa, né? Então a filha da esposa dele fez uma viagem para Salvador, se hospedou em hotel. E quando voltou dessa viagem, foi diretamente para a casa da mãe. E ali a mãe pegou a doença e o pai pegou a doença. E o que acontece? Estava em casa, mas a doença foi visitar ele lá. Tá vendo, irmão, como é as coisas? Então, mas graças a Deus hoje ele está bem. Hoje ele está bem. A esposa está bem. Porque Deus cuidou. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. E ele se cuidou, né? Não precisou ir para o hospital. Não precisou de nada, porque ele depositou a sua confiança em Deus. Não estava saindo de casa, mas alguém foi lá e levou a doença. Tá vendo, irmão, como é as coisas? A gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Então a gente tem que depositar a nossa confiança em Deus. Davi diz que pecou contra Deus, ele reconheceu o seu pecado, mas ele se levantou. Ele se levantou. Porque ele conhecia Deus, sabia quem era Deus. E a gente vê aqui, no verso 8 de Salmo 78, e diz assim, olha: geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Quantos, né, tem por aí? Quantos tem por aí? Por que Sodoma e Gomorra foi destruído, né? A gente vê que Abraão, ele pensava que com os 10, que disse: Senhor, só 10, e 10, que Ló, seu sobrinho, uma esposa, a filha e alguém que foi caminhando com Ló, estava servindo ao Senhor, estava com o Senhor. E Abraão confiou que tinha mais de 10 e Deus não ia destruir. Mas só quem servia ao Senhor ali, na verdade, era Ló, né? E Deus poupou sua esposa
poupou suas filhas. Mas ela desobedeceu e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quer dizer, Deus deu a oportunidade, mas a pessoa não confiou, desacreditou e não obedeceu a Deus. A ordem dos anjos era dizer, não olhe para trás. E a mulher rebelde olhou para trás. Então a gente vê, irmão, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desobediência, nós perdemos a nossa bênção, né? Nós perdemos a nossa bênção. E muitas vezes perde até a vida. É verdade. Muitas vezes perde até a vida. Mas mesmo como nós obedecemos a Deus, chegamos no nosso dia. Fulano morreu porque chegou o dia, né? Nós não vamos viver aqui para sempre. Nós não vamos viver aqui para sempre. Um dia nós vamos ter que partir. Com Covid ou sem Covid, com câncer ou sem câncer, com AIDS ou sem AIDS, com acidente ou sem acidente. Vamos ter que partir. E bom é quando a gente estiver pronto, né? Partir na presença de Deus, partir obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Como diz lá, né, em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Né? Isso é que é importante. Fazendo a obra de Deus, a coisa mais linda, irmão, a gente partir fazendo a obra de Deus com obediência. Né? Terminar a nossa vida aqui na terra servindo ao nosso Deus com alegria, com obediência. Né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A fé em quem? A fé em Deus, o Criador do céu, da terra, do universo, do mar, da natureza, do homem e da mulher. Esse é o nosso Deus, o dono de tudo. Ele é dono de tudo. O nosso Deus é dono de tudo. Toda a riqueza pertence a Ele. Porque foi Ele que fez. Então, bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos aqui para o terceiro ponto. Interceder com visão. Né? Moisés, como homem de Deus e líder do povo, desejava ter a nítida visão da presença e da glória de Jeová. Ele não estava satisfeito só com os fatos extraordinários de revelação narrada em Êxodo 33, de 7 a 11, mas queria avançar mais profundamente na intimidade de seu Deus amado. De repente ele foi tomado por um anseio que arrancou palavras estranhas dos seus lábios. Com ousadia cheia de tremor, ele dá mais um passo para dentro da densa escuridão, que envolve o esplendor de Deus. Rogo-te que me mostre a tua glória. Veja, irmão, que, como eu falei, né? Que intimidade de um homem de Deus, né? Ele viu, né? O que Deus tinha operado, vamos ver aqui em Êxodo, né? O que Deus tinha operado no deserto, né? O que Deus tinha operado no deserto. Êxodo 33, vamos ver o versículo 7 em diante, que diz assim, ó: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo, e erguia cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de uma nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então veja que intimidade, irmão. Deus se revelava para o seu servo de uma forma extraordinária, né? Um sobrenatural de Deus, né? Moisés entrava na tenda e aquela nuvem descia a porta da tenda.
E ali, como diz a palavra do Senhor, Moisés falava cara a cara com o seu Deus. Irmão, isso é além do que aconteceu no deserto, né? Os milagres que Deus tinha operado com o seu povo, né? O que Moisés fez com a ordenança de Deus, né? Tocar na água, na pedra e da água, rocha, né? A nuvem durante o dia para proteger o povo de Deus do sol quente do deserto, né? A bola de fogo à noite para aquecer o povo de Deus no deserto, os manais que Deus mandava do céu para alimentar o seu povo. Irmão, Deus cuidava de tudo. Havia um homem ali que Deus tinha colocado na frente, um general de Deus, o Moisés, né? Para ensinar o povo a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, que nada ia faltar para o povo. Mas mesmo assim, o povo era desobediente. O povo via a glória de Deus sobre Moisés, né? E com certeza ali, irmãos, tinha pessoas que eram contra Moisés porque tinha inveja. Olha, quem está na frente de um trabalho que Deus colocou, quem está na direção, ministrando o trabalho, com certeza vai aparecer pessoas que vai querer atrapalhar. Porque Satanás, ele nunca se conforma com o que está acontecendo. Ele sempre vai, né, tocar em alguém para atrapalhar um servo de Deus, a serva de Deus, a fazer o serviço à vontade de Deus. Mas nada impede, né, de Deus realizar a obra dele. Nós vemos ali, né, quando Deus chama Jonas para ir até a cidade de Nínive para pregar o evangelho, porque Deus amava aquele povo. Deus não queria que aquele povo morresse, né? Deus deu oportunidade, né, àquela cidade de ouvir a palavra de Deus, mas Jonas correu da presença de Deus. Hoje, tem muitas pessoas que estão correndo da presença de Deus. Tem pessoas que não querem nem caminhar para a casa do Senhor. E o que acontece? Será se é preciso essas pessoas ir lá para o fundo do poço para poder Deus chamar e fazer a obra do Senhor e caminhar para a casa de Deus? Será se você prefere ir para o fundo do poço, para Deus lhe tirar do fundo do poço, para você caminhar para a casa de Deus, para você caminhar para fazer a obra de Deus? Porque eu tenho um compromisso com a obra de Deus, você tem compromisso com a obra de Deus, né? Estou falando aqui para todas as pessoas que vão ouvir essa escola dominical e que vai ver essa escola dominical através das redes sociais. E tem muitas pessoas, irmão, que têm compromisso com sua igreja e responsabilidade com sua igreja e não estão assumindo. E será possível que você vai poder ir para o fundo do poço para Deus lhe tirar do fundo do poço para você fazer a obra de Deus? Jonas, ele foi lá para o fundo da baleia, lá dentro da baleia. E com certeza aquela baleia navegava lá no fundo do oceano, né? E lá no fundo do oceano foi preciso Jonas se arrepender para poder fazer a obra de Deus. Se ele não se arrependesse, ele morria. Ele se arrependeu pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus ama os seus. Deus te ama, minha irmã. Deus te ama, meu irmão. Se levante, né? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Moisés, ele lutou demais. Moisés sofreu muito. Moisés, não foi nada fácil para ele dar de conta daquele povão, aquelas milhões de pessoas ali, né? Mas ele não desistiu. Ele de forma nenhuma não desistiu. Ele continuou fazendo a obra de Deus, irmãos. Não é tempo hoje da gente parar, é tempo da gente continuar. Porque Deus, ele se agrada quando a gente faz a vontade dele, né? E a gente vê aqui, ó, a intimidade de Moisés. Foi linda, maravilhosa. Por quê? Porque ele era obediente a Deus, ele não desistiu de forma nenhuma. O que Deus mandava fazer, ele fazia, né?
aqueles mandamentos ele quebrou ali, porque ele sentiu ódio quando aquele povo estava servindo a um Deus estranho, a um bezerro de ouro que não fazia nada, construída por mãos de homens pecadores, né? Como é que esse povo vê os milagres de Deus? Como é que esse povo vê as providências de Deus e vai servir a outro Deus? Então a gente vê, irmão, bom é a gente obedecer e fazer a vontade do nosso Deus. Duas verdades de valor extraordinárias se juntam na oração de Moisés. Em Êxodo 33, 12, 23. A visão que o faz carecer da presença e direção do Senhor, e a visão que o fez suplicar ou rogar a glória de Deus. Êxodo 33, 12 ao 23. Diz assim, o verso 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Aí diz mais aqui o 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça a teus olhos. Quem respondeu isso, pastora? Moisés, né? Moisés diante de Deus, porque Deus achou graça aos olhos de Moisés. E ele diz, se tu achaste graça aos meus olhos, né? Ele diz assim, também acha graça aos meus olhos, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e que ache graça aos teus olhos. Então, irmãos, Deus se revelou a Moisés. Com certeza Deus se revelou a Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés. Deus sabia o intuito de Moisés, a vontade de Moisés, a coragem de Moisés de fazer a obra dele. Porque ele conhecia o íntimo de Moisés. Deus conhece o meu íntimo. Deus conhece o seu íntimo, a sua vontade. Deus sabe o que você está planejando, o que você vai fazer. Deus sabe o seu sentimento, o que você pode fazer para ele, o que não pode, né? Então, Deus sabia que Moisés ia fazer a obra dele. Deus sabia que Moisés ia fazer o seu compromisso diante de Deus. Aí o verso 17 diz assim, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Eita, irmão. Moisés disse a Deus, rogo-te que me mostre a tua glória. Deus mostrou ou não mostrou? Mostrou. Deus mostrou. Por quê? Porque Moisés estava em condições espirituais de Deus se revelar para ele. Né? Moisés estava em condições espirituais. Moisés estava preparado para Deus se revelar para ele. E hoje, irmão, como é que está a nossa vida? Será se Deus vai fazer o sobrenatural dele na nossa vida? Faz sim, se a gente fazer a vontade de Deus, se a gente obedecer a Deus, se a gente obedecer a sua palavra, se a gente saber perdoar o nosso próximo, se a gente amar a obra do Senhor, se a gente ter amor à nossa liderança, ao nosso próximo, se a gente ter amor à obra de Deus, o compromisso de Deus, se você fazer o compromisso de Deus e ir à frente, com certeza Deus vai falar o seu coração, Deus vai se revelar a você, Deus vai se revelar. E há muitos profetas, né? Há muitos homens de Deus que Deus se revelou, né? Por que Deus não se revela para nós? Se revela sim. Deus se revela para nós. De formas diferentes. Deus se revela para cada um de nós. Quando a gente busca Deus. Quando a gente acredita. Quando a gente faz a vontade de Deus. Não é verdade? Então, Deus é misericordioso, irmão. Por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus permitiu. Pela sua misericórdia. Deus permitiu. Não sei até quando. Né? Nós estamos aqui, você está aí, mas com certeza, faça a vontade de Deus, né? Deus espera de mim, Deus espera de você que nós
dê continuidade à obra dele, que nós não paramos, mas que façamos a vontade dele. Hoje, nós não podemos ter culto na igreja, infelizmente, né? Só a pastora, né? E uma ou duas pessoas para fazer a live, né? Culto presencial não tem. Por quê? Porque o governo não está permitindo. Infelizmente, nós estamos tendo uma perseguição, irmão, né? Uma perseguição nós estamos tendo. Já começou. A gente tem que abrir nosso entendimento e enxergar isso, que está havendo uma perseguição. É os finais do tempo. A Bíblia está nos revelando. É os acontecimentos. Por isso que eu digo, é momento da gente estar buscando a Deus, se apegando a Deus, orando ao Senhor, clamando ao nosso Deus, buscando ao Senhor. Esquecer, irmão, essas coisas, essas igrejas lotadas que existem por aí, igrejas bonitas. Não é tempo da gente pensar nisso. É tempo da gente fazer a obra de Deus. É tempo de a gente servir a Deus. É tempo da gente obedecer a palavra de Deus. Porque ele é fiel. O verso 23 diz assim, ó, 33. O 22 diz assim: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Porque ninguém vê a face de Deus, né, irmão? A gente disse que Moisés estava frente a frente com Deus, mas não via a face de Deus. Porque se a gente vê a face de Deus, a gente morre, né? Mas só esse privilégio, irmão, de ver, né, as costas de Deus, de ver o corpo físico de Deus, isso é um privilégio, irmão. Hoje não acontece isso não, viu? Só se for uma misericórdia tremenda, um homem tem uma intimidade tremenda com Deus para ver isso. Pelo menos um anjo a gente vê, né? Pela nossa fé insistente em nosso Deus, a nossa obediência insistente em nosso Deus. Felizmente, irmão, nós possamos buscar a Deus de uma forma tão grande, tão profunda, mas ainda tem pessoas que nos condenam, ainda falam mal de nossas vidas, infelizmente, porque dá ouvido ao inimigo das nossas almas, porque não está andando no caminho do Senhor, né? Não vê o que um servo de Deus, que uma serva de Deus está fazendo para o bem, ainda fala mal. Ô diácono Adeval, por que está falando isso? Porque falaram mal do próprio Jesus, do próprio Salvador falaram mal. Do próprio Salvador, quanto mais de mim, que sou um pecador, quanto mais de você, que é uma pecadora, que é um pecador. Quanto mais de um pastor, de uma pastora, de um evangelista, de um presbítero, de um diácono, né? Somos pecadores remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas seguimos ao Senhor. Falaram do próprio Cristo, né? Perseguir o próprio Cristo. Quanto mais você, irmão. Então, quando a gente serve a Deus, nós somos perseguidos. A palavra de Deus diz: aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê, diácono Adeval? Aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque o mundo só leva as pessoas às coisas más, né? As pessoas são incentivadas a fazer as coisas ruins. Mas você está no mundo, eu estou no mundo, mas eu não vou fazer a vontade do mundo. Eu estou no mundo, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Mas ela diz: aquele que quer ser amigo de Deus é inimigo do mundo, né? Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo, porque o mundo, né, não gosta das coisas de Deus. A gente vê aí, né, muitas pessoas que não se agradam de você porque você está servindo a Deus. Já chegou o ponto da pessoa dizer assim: olha, se você for crente, hoje eu saio de casa. Se você se tornar um servo de Deus, você vai para a rua. Por quê? Porque está servindo a Deus, né? A Bíblia só fala as coisas verdadeiras, irmão. Então nós temos que ter nosso prazer de servir ao nosso Deus. Amém? Vamos ver aqui o ponto, aplicação.
podemos sinceramente dizer que nossos projetos, planos e sonhos, nossos caminhos e nosso futuro seria nada ou apenas um vazio sem a presença de Jesus. É verdade, irmão. Sem a presença de Jesus, nós somos vazio. Nós não somos nada, nós não temos nada. O Senhor na nossa vida, Ele tem que estar presente em todos os nossos projetos. Tudo nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar na frente de tudo. Tudo que você vai fazer, até uma prova. Você diz, Senhor, toma a minha direção. Você ir para o trabalho, você, Senhor, toma a minha frente, Senhor. Porque Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus não estiver no seu plano, você se torna um homem vazio. Você se torna uma mulher vazia. Então Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? A pastora vai falar, né? Ponto 2 aqui. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, irmão, temos que colocar Deus na nossa frente. Moisés, ele faz uma oração, que a gente sabe que vai ter a oração, vai ter a súplica, né? Tem a súplica, que a gente quando suplica é porque o negócio está muito sério. E Moisés fez a súplica pela glória de Deus ali presente naquele lugar. Então, Moisés suplica a glória de Deus. Moisés intercede para que essa glória esteja presente. Então, quando a gente observa à luz da palavra de Deus, nós podemos ver que Moisés tinha aquela intimidade de conversar com Deus. Ele chegava a Deus e Deus se aproximava dele. E Moisés conseguia ver essa glória. Então, ele mostra que Deus tem condições de mudar a história daquela nação. Mas não a história para a morte, mas a história para a vida. Que Deus tem condições de continuar presente na vida. Então, aqui o autor diz assim, que John Witt fala o seguinte, que Moisés não ora só por si, ele ora por Israel, pela nação de Israel. Ele ora pelo povo que Deus tinha tirado do Egito. E com braço forte, Deus tira o povo do Egito. E, através do seu poder, ele poderia também acabar com todos de uma vez para sempre. Mas Moisés diz, não, Senhor, longe de nós de acontecer isso. Não permita que isso aconteça, não. Então, para que Moisés estivesse pedindo a presença de Deus, a glória de Deus, para que ele pudesse ver a glória de Deus, era que ele queria mostrar a Deus o seu amor mais profundo, e pedia que Deus também apresentasse o amor dele para com aquele povo, para com aquela nação. Não era exclusividade de Moisés, como a gente vê muito por aí, as pessoas dizendo que são exclusivos, que ora a Deus e Deus responde, e que faz assim, Deus faz assim. Não, irmãos, pela infinita graça e misericórdia, nós temos orado por muitos enfermos, junto com o grupo das mulheres guerreiras, junto com o grupo da igreja, e Deus tem feito milagre. Quando Deus quer guardar, Deus guarda. Quando Deus quer restituir, Deus restitui. Assim tem sido feito. Mas Moisés estava numa intimidade tão grande com Deus que ele disse assim a Deus, olha, eu preciso que tu faça algo, mostre a tua glória, para que eu possa ficar mais fortificado em ti, mais perseverante. Porque Moisés já era um homem de oração. Moisés já vivia na presença de Deus, orando ao Senhor e buscando ao Senhor. Então, a mesma coisa nós podemos ver vamos dizer, no Evangelho de Mateus, quando eles sobem com Jesus, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João sobem com Jesus e eles veem a glória e ele vê aqueles homens que aparecem. Aí um diz, era Moisés, era Elias, eles ficam questionando quem foi que apareceram para conversar com Jesus naquela hora que Jesus estava em oração. E eles ficaram só observando e questionando entre si quem eram aquelas pessoas. A intimidade
né, a intimidade que Moisés, que Elias tinha com Deus, a mesma coisa nós vamos ver quando Jesus vai orar. Os discípulos almejaram, eles estavam ali presentes. E eles conseguiram ver essa glória sendo revelada. Era uma glória que estava sendo revelada aos discípulos. Né? Moisés e Elias falaram com ele. A glória que estava sendo apresentada ou revelada aos discípulos naquele momento. Também, nós podemos ver outra coisa. Quando Jesus, eu quero voltar um pouquinho e lembrar de Lucas 24, 29, quando Jesus está no caminho de Emaús com os 2 discípulos. Aí Jesus vai caminhando com eles e eles vão contando a tristeza da vida deles. Será que tu não sabe o que aconteceu? Olha, o Messias foi morto assim e assim. Aí quando Jesus senta com eles, que corta o pão, que dá a graça, aí os olhos deles são revelados. Aí eles dizem assim, ele estava conosco esse tempo todinho. Irmão, quantas vezes na nossa luta, na nossa vivência, no nosso dia a dia, a gente não vê a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, aonde quer que a gente esteja, orando, buscando, muitas vezes no bloco, no condomínio, né? No bloco dos apartamentos, nos condomínios, a gente não percebe que Deus está agindo ali, trabalhando no meio do povo, porque tem um povo lá dentro de casa que está orando, tem um povo que está sendo igreja, aonde quer que esteja, está orando ao Senhor. Então, se Moisés tinha intimidade com Deus, se os discípulos tinham intimidade com Deus, se Pedro, Tiago, João tinham intimidade com Jesus, e Jesus vai ali o monte, e aparece Elias, e aparece Moisés para mostrar a glória de Deus àqueles discípulos. E para nós hoje, por que não tem acontecido isso nos nossos dias? Porque nós não temos visto tanto mover de Deus, o operar de Deus, o agir de Deus, tantas coisas que Deus pode fazer como nós vimos no passado, hein? Porque nos nossos dias não estão acontecendo. Eu estava falando para uma pessoa que não é crente ainda, eu estava dizendo, era assim, olha, veja como era a história. A história que nós conhecemos é que o povo de Deus era tanto de oração. Os discípulos eram tanto de oração que bastava só, o pessoal juntava os enfermos na cidade, assim, quando sabia que Pedro ia passar ali, juntava os enfermos, colocava em fila os enfermos assim, ó. E o que era que acontecia com os enfermos? Só com a sombra do servo do Senhor, eles eram curados. Porque esse homem tinha uma intimidade com Deus. Pedro tinha intimidade com Deus. O que era que acontecia com o lenço de Paulo e o avental do apóstolo Paulo? Ele enviava, as pessoas que pegavam eram curados. Por que eram curados, irmão? Porque eles estavam ali orando a Deus, buscando a presença de Deus. Quantas vezes negligenciamos a oração, não vamos para oração, não queremos a melhor oração porque estamos ocupados, fazendo tantas coisas, tanto isso, tanto aquilo, e deixamos de fazer a vontade de Deus. Então, Moisés clamou pelo povo. A mesma coisa somos nós nos nossos dias. Nós temos que clamar pelo povo, irmãs. Independente de vacina, com vacina, sem vacina, nós temos que orar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Vai chegar o meu dia de tomar vacina? Vai. Mas enquanto isso eu vou estar orando. Eu vou estar buscando a Deus. Eu vou engrandecer o nome do Senhor e acreditar nas promessas que o Senhor tem para nossas vidas. Eu vou crer no plano de Deus na minha vida. Eu vou crer no propósito de Deus. E Deus vai nos direcionar. Agora nós precisamos exercitar o quê? A nossa fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Quando a gente colocamos a nossa fé em ação, as coisas vão dando certo. Deus vai curando, Deus vai restaurando, Deus vai fazendo milagre. Não somos nós, mas a partir de uma oração. A palavra de Deus diz que
a oração feita por um justo, ela pode muito ter seus efeitos. A oração, ela é eficaz. Nós oramos e o Senhor é quem faz a cura. Nós oramos e o Senhor é quem faz a libertação. Nós oramos e o Senhor é quem faz a restauração da vida. Né? Nós oramos e o Senhor faz um milagre. Nós oramos e o Senhor vai nos hospitais e nas casas que estão necessitadas. Nós oramos e o Senhor passa ali, e quando passa, as coisas acontecem, porque o milagre Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. Nós não podemos fazer, mas Jesus faz. Então nós precisamos acreditar mais no poder de Jesus, né? Na fidelidade que o Senhor tem para cada um de nós. Agora, o que é que nós precisamos deixar? Deixar o eu, a soberba, né? O que nós negligenciamos, né? Deixar tudo que nos atrapalha. Porque não manda revestir de um novo homem, um homem, uma mulher espiritual que vive na presença de Deus, buscando e engrandecendo o nome santo do nosso Deus. Né? Para a honra e glória do Senhor, nós precisamos acreditar no que o Senhor faz. Então, o Senhor começa a operar. Então, quando ele começa a operar, nós vamos ver um dos que foram e que viram a glória de Deus, ou nós podemos dizer, é o profeta Isaías. Isaías, no capítulo 6, ele diz assim, começa logo, o ano que morreu o rei Uzias. Aí estava lá Isaías. Quando Isaías viu a glória de Deus, aí as coisas foram diferentes na vida de Isaías. Houve uma mudança na vida de Isaías, porque ele disse, eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, e ele também disse que tinha os lábios impuros. E ele disse, agora, como é que o Senhor está chamando? Como é que o Senhor vem visitar uma pessoa que não tem condições de jeito nenhum de ver essa glória de Deus, esse poder de Deus? Mas Deus visitou a Isaías justamente no momento em que Isaías se sentia um nada. Sabe o que é nada? Ó? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha o que Isaías disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quem foi que Isaías viu? A glória do Senhor. Ele disse, os meus olhos, no finalzinho do capítulo 5. Ele dizia, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aí o salmista diz, quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Então lembra que Moisés fez oração dizendo assim, quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua glória. Isaías nem começou a orar direito e o Senhor já apresentou a glória dele para Isaías. Então, no versículo 6, que é a nossa leitura até o versículo 6, diz assim, então de serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. O que foi que o Senhor colocou, né, sobre Isaías? Uma brasa viva. E onde ele colocou? Na boca. Por que, irmãos? Porque essa boca, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa boca. Que essa boca bendiz ao Senhor e ao mesmo tempo maldiz, né? Maldiz o seu semelhante. Então Isaías viu a glória do Senhor
no seu templo. Então, Jesus também, ele aplica essa verdade maravilhosa da glória de Deus ao viver o prático cristão. Um lugar junto ao Senhor nos faz ver, pela fé, a sua glória. Quando a gente tem intimidade com o Senhor Jesus, a gente começa a enxergar a glória do Senhor, né? A gente começa a ter essa intimidade do Senhor. E além de enxergar a glória do Senhor, irmãos, a gente tem prazer de passar para as outras pessoas dessa glória, de transmitir para as outras pessoas a glória do Senhor. Então, eu vou ter o prazer de falar para as pessoas a glória de Deus, sobre a glória do Senhor. O que é que vai acontecer mais? Aqui no versículo 19, Júlio, diz assim: Deixa eu terminar aqui, só o finalzinho daqui, para poder a gente chegar na conclusão. Então, vai dizer, o que mais? Nós vamos ver pela fé essa glória e nós vamos transmitir. Então, nós vamos transmitir para quem? Para as pessoas e para o mundo, para as nações. Deus nos leva às nações para transmitir. Aí nós vamos chegar agora à conclusão, onde o diácono Adeval quer falar. A gente vê aqui, irmãos, conclusão. Deus responde à oração do intercessor Moisés, porque ele estava plena de amor a Deus e a seu povo, né? Primeiro ponto. Deus, abra aí, pastora, Salmo 106, 23. Salmo 106. Perdoou o pecado do povo, poupando-lhe a vida. Salmo 106, 23. Tê-los dias exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Né? Então Deus, né, ele perdoou o pecado do seu povo e perdoou e poupou as suas vidas. Aí a gente vê aqui, acompanhou o povo. A gente vê aqui em Êxodo 33, 14, quando Moisés roga a Deus que ele mostre a sua glória, né? Moisés rogando a Deus que lhe mostre a sua glória. Moisés era um homem de Deus, né, irmão? Moisés tinha aquela intimidade com Deus. Aí o verso 14 diz assim, olha: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Né? Moisés falou com Deus, pediu a Deus e Deus disse, a minha presença, Moisés, irá contigo, né? E a minha presença irá contigo. E eu te darei descanso, né? Deus, ele nos consola, né, irmão? Deus, ele conforta os nossos corações. Ele nos dá descanso. E a gente vê a glória de Deus, né, sendo revelada a Moisés, quando a gente vê o versículo 19 ao versículo 23, que Deus diz assim, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver, Deus diz. Deus diz assim, terei misericórdia de quem eu quiser. De quem eu quiser, tem misericórdia. Terei misericórdia. Né? Deus vai ter misericórdia de quem Ele quer, irmão. Né? A misericórdia de Deus sobre nós é uma bem-aventurança na nossa vida. É verdade. Feliz e bem-aventurado aquele que vai ter a misericórdia de Deus. Ele diz, olha, terei misericórdia de quem eu quiser. Isso é a palavra do Senhor, diante de Moisés, né? Terei misericórdia de quem eu tiver, misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus vai se compadecer de quem ele se compadecer, né? E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Homem nenhum verá a face do Senhor e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha,
e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então a gente vê aqui, irmãos, né, a glória de Deus, né, a revelação de Deus sobre Moisés. Moisés não viu a face de Deus, porque homem nenhum verá a face de Deus, porque se vê, morrerá. Mas Moisés viu as costas. Interessante quando Deus diz assim, que ele vai se compadecer de quem ele se compadece. Ele terá misericórdia de quem tiver misericórdia. Por quê, irmãos? Porque Deus muitas vezes ele nos chama, muitas vezes Deus dá oportunidade ao homem, né? Mas o homem não quer, não aceita. De forma nenhuma, o homem prefere um mundo, mas não aceita as misericórdias de Deus. Como é que Deus vai se compadecer de uma pessoa dessa? Deus quer trabalhar, que Deus quer poupar, mas, na verdade, o homem não deixa Deus trabalhar na vida dele. Não dá lugar. Né? Não dá lugar, rejeita a palavra de Deus. Como é que a misericórdia de Deus vai atuar sobre a vida de um homem desse? Que Deus, às vezes, dá oportunidade e ele não quer. Então, infelizmente, Deus não vai ter misericórdia desse tipo de vida, desses tipos de pessoas, né? Porque a misericórdia dele é sobre o povo. Veja como, né, Abraão, ele rogou pelo povo de Nínive. Senhor, no último tempo, Senhor, se tiver pelo menos 10, ele desistiu aí, acabou-se, nem rogou pelos 5 mais não. Senhor, pelo menos 10, Deus diz, eu não destruirei. Mas não tinha nem 5, irmão, né? Na verdade, a gente olhando direitinho pela história, só tinha Ló, né? A esposa e as 2 filhas. Quantas? 4. Só 4. Mas desses 4, um retrocedeu, olhou para trás. Tá vendo? Ficou 3. Pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Terei misericórdia de quem eu tiver. Me compadecerei de quem eu me compadeço. Então, irmãos, se a gente dar lugar, Deus vai nos abençoar. Amém. Né? Se a gente fizer a vontade de Deus, Deus vai nos abençoar. Então, nós estamos na presença de Deus. O nosso Deus, ele é o nosso dono. Nós dependemos dele para tudo nessa vida. Você pode ser o mais rico do mundo. Se você não depender de Deus, você é um homem vazio. Você não tem nada. Porque a riqueza desse mundo só vai ficar aqui mesmo. São passageiras, né? É passageira. A palavra do Senhor diz que ele exalta e ele humilha. Ele empobrece e ele enriquece. Deus quiser te enricar, Deus te enrica. Isso eu estou falando materialmente. E se você é um homem rico, se Deus quiser empobrecer você, ele empobrece, viu? Porque Deus é Deus, né? Ele é todo poderoso, ele faz o que ele quer. Ele tem misericórdia daqueles que dá lugar a ele, né? Ele se compadece daqueles que buscam ele. Que Deus te abençoe. Palavra com a pastora Jussônia. Até a próxima semana na Escola Bíblica Dominical. E tudo isso que nós podemos aprender é que Moisés, através do seu testemunho, através da sua vida, ele nos encoraja a interceder mais, a estarmos mais na presença de Deus, a lembrar das pessoas que estão necessitadas de oração e até pela nossa vida, né? Pela nossa própria vida, que a gente precisa ter uma vida de oração e de intimidade com Deus. Todos nós precisamos de estar diante de Deus e estar clamando mais ao Senhor e buscando mais do seu poder. Hoje, nos nossos dias, eu sei que está muito difícil devido ao que nós estamos passando, mas em casa nós podemos orar. Em casa a oração continua, a devocional continua, a leitura da palavra. Nunca houve tanto tempo da gente ler mais a palavra de Deus do que estar na presença do Senhor, mesmo em casa.
E lembrando que hoje nós não teremos culto. Nosso culto nós vamos ter amanhã, vai ser presencial, né? Amanhã. Vai ter live e vai ter 6 horas da noite, presencial. às 18 horas, né? Às 18 horas. Então nós estaremos lá na Igreja Batista Evangelizadora. Mas você pode fazer o seu culto doméstico em casa hoje sim, para não sair daquele clima de adorador. Você pode adorar a Deus em casa. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor Obrigado, nos meu irmão. abençoe Deus abençoe. Ore por e nos nós. fortaleça. O diácono Adeval vai orar e em seguida eu vou fazer a oração, né? Na bênção. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta manhã. Ó Deus, como é bom fazer a tua obra. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, a tua igreja, que está também cultuando ao Senhor nesta escola bíblica dominical. Abençoe, visite cada um dos teus filhos, teus servos, os diáconos da igreja, as diaconisas, as mulheres guerreiras, os homens, as mulheres, os adolescentes, os jovens, a equipe de louvor, os juniores, as crianças da igreja, toda a membresia, todos os congregados. Abençoe, Deus, a família, a vida pessoal de cada um, a família, aqueles também que estão nos ouvindo nesta manhã, aquele que vai ver esta live através das redes sociais, que o teu nome, Deus, seja glorificado na vida de cada um e que a tua misericórdia, Deus, venha sobre cada um deles e delas, para a glória do teu nome santo. Nós oramos ao Senhor, nosso Deus, e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória Que o a Deus. Senhor continue te abençoando. Aleluia. E amanhã Glória nós a estaremos juntos lá na igreja. Aleluia. E não esqueça de compartilhar, né? Compartilhe essa live. Vá lá também no YouTube, dê o seu joinha, dê o seu ok. E amanhã às 18 horas, para a honra e glória do Senhor, nós estaremos cultuando mais uma vez ao Senhor. E vamos permanecer na presença do nosso Deus. Amém? Próxima semana nós estaremos estudando Abacuque. Abacuque expõe suas dúvidas em oração. Será a nossa lição. Deus te abençoe e fica na paz. Amém?